Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente continuar falando um pouco sobre dinâmica externa do planeta. Eu gostaria de falar basicamente do fenômeno de deslizamento, tá? É um fenômeno muito comum que é provocado por causa dos processos erosivos. Então o deslizamento geralmente aqui no Sudeste, né, a gente sente muito esse fenômeno quando a gente está no período do verão, né, que a gente tem aquelas grandes chuvas muito intensas, os solos já estão frágeis e acabam ocorrendo aqueles grandes movimentos de massa. Tá? O que acontece? A gente precisa ter sempre em mente que um deslizamento ele não ocorre da noite para o dia. É um processo que a gente tem um enfraquecimento do solo e esse enfraquecimento do solo acaba resultando naquela grande tragédia. Tá? A gente já passou por alguns grandes deslizamentos aqui no Rio de Janeiro. Recente, né, a gente teve a questão da região serrana, que foi algo trágico, né? Bairros sumiram, pessoas morreram, pessoas desapareceram e nunca mais foram encontradas. Então foi uma situação muito grave, tá? A gente teve o Morro do Bumba aqui em Niterói, tá? Foi também uma grande tragédia, sumiu basicamente uma comunidade inteira naquele local. A gente teve recentemente o Morro da Boa Esperança também em Niterói, tá? São fenômenos que ocorrem bastante no Rio de Janeiro, porque as encostas são muito ocupadas. Existe uma ocupação grande das encostas, né? A relação centro e periferia, né, que eu já falei sobre ela em um vídeo sobre urbanização, ela é muito intensa aqui no Sudeste. Então a gente tem muita ocupação nas áreas próximas às áreas centrais, mas são áreas periféricas, porque não tem recursos, né? Não tem saneamento básico, não tem uma infraestrutura básica, ou seja, são áreas suscetíveis a esse tipo de fenômeno. Então vamos para as causas dos deslizamentos, tá? Nós já tivemos também deslizamentos, tá? Túnel Rebouças, no Rio de Janeiro. Então, são fenômenos comuns aqui, tá? Angra dos Reis. São fenômenos que ocorrem volta e meia aí por causa dessas causas que eu vou falar para vocês. A gente sempre tem que pensar o seguinte: as causas, elas não ocorrem separadas. Geralmente, para a gente chegar no nível de deslizamento, a gente tem uma junção de várias causas. Vamos supor, vamos pensar, uma chuva somente a chuva, geralmente ela não vai causar um deslizamento. Ela precisa estar associada a outros fatores. Então vamos para as causas desses deslizamentos para a gente ter mais noção. As chuvas que podem ser fortes ou constantes, tá? Elas têm um grande valor nesse processo, talvez seja o principal fator, né? Principal causa. A gente tem os solos que ficam frágeis, tá? E a causa desses solos frágeis eu vou explicar também. Nós temos as encostas, né, que elas podem ser mais íngremes ou menos íngremes. Nós temos a retirada da vegetação dos morros, tá? Aí o que acontece? Os solos ficam muito mais frágeis. A camada de solo que existe em cima das montanhas geralmente é muito pequena. Então tudo isso acaba sendo associado e acaba gerando, né, aquelas grandes tragédias, aqueles grandes acidentes. Existem também as construções, né, nos altos dos morros, né? Geralmente é um processo cíclico, né? Eu desmato, construo, o solo está frágil, quando chove aquilo ali não aguenta e vem abaixo. Basicamente é o quê? Uma chuva forte e constante, ela vai degradando o solo, ela vai provocando uma erosão superficial, ou quando aquela água consegue infiltrar no solo, ela vai provocando uma erosão subterrânea ou subsuperficial, então ela vai ocorrendo um arraste do solo por dentro, né? Então isso já pode causar um dano. Solos argilosos ou arenosos. Solos arenosos, eles com chuvas muito intensas, eles são arrastados com facilidade. Os solos argilosos, quando tem uma chuva constante, você tem uma situação que a água vai infiltrando nele e vai deixando aquele material ali muito escorregadio. A retirada da vegetação. A vegetação protege o solo. A copa das árvores absorve, né, uma parte das chuvas, intercepta, né, uma parte das chuvas. E as raízes das plantas seguram o solo, prendem aquele solo. Então aquilo ali acaba facilitando para que não ocorra deslizamento. Aí eu retiro a vegetação e construo casa. Ali eu tenho uma camada muito fina de solo. Aquele solo ali não está preso à rocha. Não existe nada que o prenda naquele local. Ou seja, aquele solo aí, quando começa a sofrer com a chuva, com a infiltração da água, ele fica tão frágil, que ele acaba deslizando, ele acaba não aguentando. Ou seja, a gente sempre tem que pensar no seguinte: os processos de deslizamento, eles não ocorrem simplesmente porque choveu. É porque associou uma chuva com um solo mais frágil, com uma ocupação desordenada, com uma retirada de uma vegetação, e tudo isso acaba se juntando para poder
gerar esses impactos. O que pode ser feito, né, para você poder evitar esses impactos? Geralmente o que é feito são obras de contenção de encosta. Geralmente essas obras de contenção de encosta, elas são paliativas, porque muitas das vezes aquele solo ali já está muito fragilizado. Tá? A gente tem obras de contenção de encostas que elas trabalham com a seguinte situação. Eu posso captar um pouco de água da chuva e evitar que a água infiltre também no solo. Eu também posso fazer algumas construções civis, né, de construção civil, como se fossem barreiras para evitar que aquela parede de solo venha abaixo. Então são situações que são feitas para tentar minimizar esses impactos. Alguns locais tentam fazer reflorestamento também, isso é importante. A vegetação é um grande protetor do solo. Então, são alternativas, tá? Eu tentei falar rápido aqui das causas. É importante que vocês tenham em mente que as causas ocorrem todas juntas e elas acabam gerando grandes tragédias, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Vou gravar outros vídeos aqui para a gente continuar conversando sobre geografia, sempre em 6 minutos. Fiquem com Deus. Tamo junto.